Bom dia a todos. Eu gostaria de começar aqui hoje falando que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, né? Eu sempre li muito. E eu sempre fui muito incentivada, né, pelas pessoas que me conheciam, pelos meus familiares, pelos meus amigos, enfim. E principalmente pelos meus professores, né? Aí teve um dia que eu estava na escola, eu devia ter por volta de uns 11 anos, e como em toda troca de aula, enquanto o professor não chegava, eu estava lendo um livro, né? Eu estava lendo um livro e daí entrou a professora eventual naquele dia, ela nunca tinha ido dar aula na minha sala antes, e daí quando ela entrou, ela chegou próxima da minha mesa, virou para mim auxiliar e perguntou: mas ela sabe ler? E nesse momento eu não entendi o porquê dessa pergunta, porque para mim era muito óbvia a resposta, né? Poxa, eu estava com um livro na mão e lendo, então não tinha por que perguntar. Mas mesmo não tendo entendido, depois desse dia eu comecei a reparar que as pessoas elas faziam perguntas similares ao meu respeito, e sempre que possível elas perguntavam para quem estava junto comigo e não diretamente para mim. Então eu não entendi o porquê disso, não entendi o que isso significava, mas atitudes como essa foram os principais motivos do meu sofrimento psicológico durante toda a minha vida, porque elas me faziam sentir inferior, incapaz, e faziam com que eu percebesse que as pessoas duvidavam de mim. E muitos anos depois eu percebi que não era só comigo, que muitos dos meus colegas, também portadores de algum tipo de deficiência, sofriam também com esse tipo de questionamento e com essas atitudes. Então, depois de muito tempo de pesquisa, eu descobri que essas atitudes, elas se encaixavam na denominação de capacitismo, que foi um conceito criado na década de 80, mais ou menos, nos Estados Unidos, nos protestos para os direitos das pessoas com deficiência. E é basicamente a ideia de que há um padrão corporal e neurológico, e que se você não se encaixa nesse padrão, nesse ideal, você não é capaz de viver plenamente em sociedade. Mas essas atitudes, esses atos capacitistas, eles são muitas vezes intrínsecos no nosso cotidiano. Então, são coisas que as pessoas elas fazem sem perceber. Por exemplo, quando você vê uma pessoa com deficiência fazendo alguma coisa e você fala: nossa, você pode fazer isso, nem parece que você tem uma deficiência. Ou então, quando você dirige suas perguntas em relação à pessoa portadora de deficiência para quem está com ela e não com ela, não a ela, por exemplo, são exemplos de atitudes que se encaixam nesse conceito. Porém, é importante perceber a diferença entre o capacitismo e a eugenia, porque a eugenia ela é uma pseudociência do século XIX que se embasa na ideia de que existe uma raça perfeita e que todos que não se encaixam naquele padrão, naquela raça ideal, devem ser aniquilados. Então, assim, basicamente, ela é bem mais extremista. Então, as pessoas veem atitudes eugenistas, por exemplo, na Grécia Antiga, na cidade-estado de Esparta, quando as crianças nasciam com alguma deficiência e eram assassinadas, e as pessoas sabem disso e elas acham um absurdo, porque realmente é um absurdo. Mas se alguém tem uma atitude capacitista, por exemplo, de acreditar que uma pessoa portadora de deficiência não pode, por exemplo, estudar ou trabalhar ou viver por conta própria, as pessoas não acham isso um absurdo, sendo que isso é um absurdo também, porém isso é fruto da nossa criação, da cultura, da nossa sociedade, que nos faz acreditar desde cedo que as pessoas com deficiência
elas são incapazes. Só que não é bem assim. E, por exemplo, essas atitudes fazem com que as pessoas com deficiência realmente não possam viver por conta própria. Porém, não é por incapacidade delas, e sim porque elas são muito limitadas. Ninguém deixa, por exemplo, não contratam pessoas com deficiência em muitas empresas porque acham que elas não são capazes de executar aquele trabalho. Ou então, essas pessoas muitas vezes, até pelos próprios colegas, pelas próprias pessoas ao seu redor, são incentivadas a não buscar, por exemplo, o ensino superior, ou então a não viver independentemente, porque as pessoas tendem a acreditar que elas não são capazes. Então, essas atitudes acabam sendo muito prejudiciais, porque elas limitam o nosso desenvolvimento e fazem com que a gente tenha sempre que viver preso a outras pessoas. E eu vim aqui hoje falar sobre isso para trazer uma reflexão sobre as atitudes que nós temos no nosso dia a dia e que são capacitistas e como elas são prejudiciais para aqueles a quem nós as direcionamos e até para nós mesmos, porque nós continuamos para sempre com esse ideal equivocado de que apenas as pessoas que não possuem uma deficiência são capazes de estudar, de trabalhar, de ter filhos, de viver independentemente. Eu sou Marina, do 2º ano do Colégio Embraer de Juarez Vanderlei, da turma Nerranda, portadora de visão monocular e baixa visão. E eu sou forte, eu sou independente e eu sou capaz.